Olá pessoal, gostaria de fazer esse vídeo falando sobre a importância da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação funcional do cérebro. Ela avalia aspectos comportamentais, cognitivos, motores, sensoriais, emocionais do indivíduo. Ela pode ser aplicada com bebês, crianças, adultos ou idosos. Ela fornece importantes informações diagnósticas sobre a pessoa avaliada e tem um papel fundamental do ponto de vista de prevenção, de caráter preventivo mesmo. Sendo que identificar precocemente esses transtornos de desenvolvimento, alguns transtornos ou dificuldades que a pessoa apresenta, tem um fator elementar importante para estabelecer uma rotina, né, de estruturação, de reestruturação para tratamento e orientação com foco na prevenção e também na superação das dificuldades ou transtornos que essa criança pode vir a apresentar, essa criança ou pessoa vem apresentar nas etapas de sua vida, né, no seu processo de desenvolvimento. Então, através de instrumentos psicométricos, os testes psicológicos, escalas, né, para observação comportamental, rastreio comportamental, análise qualitativa do paciente, alguns desses testes só são restritivos para o uso de psicólogos, então só pessoas com formação em psicologia podem aplicar esses testes. Então é importante verificar que a avaliação neuropsicológica seja feita por um profissional psicólogo e que tenha especialização em neuropsicologia, que é a área adequada que estuda com profundidade o processo de avaliação neuropsicológica. Então, através desses testes, pode ser avaliado diversas funções cognitivas e pode ser identificado processo de praxias, gnosias, habilidades visoperceptivas, construtivas e espaciais. Também a gente pode avaliar o processo de velocidade de processamento, né? Velocidade de processo de processamento de informação. Avaliar o processo de memória de longo prazo, de curto prazo. Avaliar o processo de memória operacional. Geralmente as pessoas, quando pensam no processo de avaliação, né, de avaliação neuropsicológica, pensa só no aspecto da avaliação da memória, mas ela se divide em três, né? A memória de longo prazo, de curto prazo, a memória operacional, o processo de avaliação da atenção, que também se divide em quatro, que é a atenção sustentada, dividida, a atenção seletiva e alternada. Avaliar o processo da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, tanto da forma quando ela é falada e quanto ela é compreendida. Então isso pode ser também rastreado através da avaliação neuropsicológica. E também todo o processo de funções executivas, avaliar as funções executivas da pessoa, daquela pessoa que está sendo, né, testada e avaliada, que está relacionado ao processo de capacidade de planejamento, a flexibilidade cognitiva e também aos processos de controle inibitório. Então, as principais queixas de pessoas que buscam o tratamento e a avaliação através da avaliação neuropsicológica está mais relacionada às questões de problemas de aprendizagem, quando a criança tem processo de desatenção e agitação, né, que poderia ser o TDAH, dificuldade de memorizar os conteúdos acadêmicos, aquela criança que tem dificuldade muito grande de memorizar, né? Dificuldade de compreender as instruções ou ordens mais complexas, crianças que têm dificuldade com raciocínio lógico, têm dificuldade com o raciocínio mais complexo de algumas abstrações, etc. Crianças que podem vir a apresentar dislexia ou descalculia, ou seja, né, que tenha dificuldade de leitura, escrita, que apresenta transtornos de linguagem, tanto na questão da fala, quanto na questão da compreensão da fala, seja ela também falada, né, verbal, ou pode ser também não verbal, né, porque a linguagem ela não é só o que é falado, mas também o seu processo não verbal, que utilizando símbolos e etc., também a gente compreende isso como linguagem. Então, através disso, a gente pode concluir que a gente pode diagnosticar déficit de atenção, né, seria o TDAH, problemas de aprendizagem, problemas comportamentais, deficiência intelectual, autismo, né? É muito importante que a criança autista faça uma avaliação neuropsicológica. Então, também pode ser feito na vida adulta, para que, por exemplo, pessoas que sofreram AVC, que sofreram acidente, né, que causou traumatismo craniano, que veio a ter alguma desordem neurológica. Idosos, geralmente, fazem avaliação neuropsicológica quando apresentam demência, né? E aí, nessas avaliações, pode ser verificado o prejuízo, né, que foi causado por esses problemas, por esses
por essas situações, seja doença ou algum tipo de acidente, e a extensão desse problema. E a partir disso, o psicólogo vai entregar um laudo, né, para o médico ou para a pessoa solicitante, né, orientando, né, além com os resultados das avaliações, com o processo de orientação terapêutica que pode ser feito, né, para que o quadro dessa pessoa melhore. Então, a gente trabalha com a premissa da neuroplasticidade, a plasticidade neuronal, que é basicamente a capacidade do sistema nervoso de mudar e se adaptar, né? De mudar a sua estrutura e a sua funcionalidade para que a pessoa volte aos poucos a se restabelecer ou se aproximar daquilo de como ela era antes, tá certo? Então, e também tem uma questão muito importante que às vezes esses problemas a níveis cognitivos, problema a nível neuropsicológico, né, a nível neurológico, acaba ocasionando problemas comportamentais na pessoa, problemas emocionais, né? Geralmente muitas crianças às vezes pode apresentar comportamento opositor desafiador, mutismo seletivo, agressividade, às vezes a criança pode ser muito passiva, condutas indevidas no ambiente escolar, familiar, no ambiente social em geral. Então, às vezes, algum problema emocional ou a nível de comportamento ou de convivência pode estar sendo correlacionando com a questão cognitiva, né? De alguma dificuldade cognitiva que essa pessoa venha a apresentar. Então, é por isso que é de suma importância o processo de avaliação neuropsicológica. Então, é importante que os pais e os profissionais, a escola, né, se deem conta da importância da avaliação neuropsicológica, que verifique sempre o desempenho da criança, né, o seu comportamento, o seu desempenho cognitivo, mas também avaliar seus aspectos emocionais e comportamentais, para, se caso seja necessário, o processo de avaliação neuropsicológica feita pelo psicólogo seja inserida como um procedimento de padrão, né, de qualidade para diagnóstico e também de tratamento dessa criança, tá certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Um abraço.